Oi, pessoal! Boa noite para quem está acompanhando aí de casa. Tá começando mais um Assista um Filme. No Oscar Edition de hoje, nós vamos acompanhar tudo o que aconteceu na noite mais importante para o cinema. A 94ª edição do Oscar foi uma das mais longas dos últimos tempos, com quase 4 horas de duração. Nesse especial, vamos falar sobre os grandes vencedores da noite, os injustiçados e ouvir a opinião de convidados mais que especiais. É isso mesmo, Paula. Nós vamos receber hoje o crítico de cinema Paulo Camargo e o cinéfilo Vitor Finkler. E você aí de casa também confere mais reportagem especial com o curador do Cine Passeio, Marden Machado, e com o professor Eduardo Baggio sobre cinema do nosso Paraná, a Terra do Pinhão. Uma produtora paranaense teve a honra de ter o seu filme cotado para o Oscar desse ano. Estamos falando do fantástico Deserto Particular. Tem muita coisa boa por vir, mas sem mais enrolação, vamos pro assunto que tá todo mundo comentando. Que foi esse tapa do Will Smith no Chris Rock? Poxa, Paula, achei que a gente já ia direto para os filmes, mas que momento para a televisão mundial. Brincadeiras à parte, temos pela frente uma longa discussão sobre o tapa, claro, mas também sobre o grande vencedor dessa noite, No Ritmo do Coração. No Ritmo do Coração foi o vencedor da categoria de melhor filme, que tem uma história sensível que acompanha a Ruby, que é a única ouvinte de uma família surda. Então, o filme tem a sua mudada quando a Ruby descobre a sua verdadeira vocação, que é a música, e ela tem que se decidir entre perseguir seus sonhos ou continuar auxiliando sua família. A paixão de Ruby com a música é fascinante e não é surpresa nenhuma esse filme ter levado a estatueta mais importante da noite. Mas o que você acha de Coda, Paulo? Você acha que esse filme merecia ter ganhado? Olha, Carol, eu achei um filme muito sensível. Ele fala sobre representatividade, que é uma tendência já do Oscar nos últimos anos, que premiou em 2017 o Moonlight, mas que ele fica muito naquela previsibilidade, né, que a gente está acostumado. Então ele não inova muito quando a gente pensa num filme assim que vai ficar marcado para as próximas gerações. Apesar de Coda não ter sido um dos meus favoritos, eu acho muito interessante que ele é um filme bem sessão da tarde, como alguns definiram. E é legal que sai daquele óbvio de que filme de Oscar tem que ser um filme dramático e cult só para um nicho de pessoas, né? É um filme para todo mundo e é um filme realmente com uma história muito interessante, né? Mas como a Paula mesma comentou, não é um filme que inova tanto nas questões cinematográficas. Mas e aí, Paula, na sua visão, teve algum indicado que você não gostou, que acha que não merecia estar ali? Ai, pra mim, quem não tinha que estar lá de jeito nenhum é No Beco do Pesadelo. Meu Deus, gente, esse filme, apesar de ser do Guilherme Del Toro, né, que é um diretor que eu gosto bastante, que fez A Forma d'Água, que inclusive levou o Oscar já, ele é um filme muito batido, assim, ele tem aquele roteiro muito previsível, um ritmo muito lento e uma atuação do Bradley Cooper que mais lembra Se Beber Não Case. Eu acho que na questão de atuação desse filme, quem mais se destaca mesmo é a Cate Blanchett, né? Eu até que gostei do filme, eu sinto que pra mim o que não merecia mesmo estar ali é o Não Olhe Para Cima, que é um filme que traz uma crítica necessária, que fala sobre o negacionismo, mas que mesmo assim fica nessa mesmice por 2 horas e que só ganha mesmo pelo seu elenco estrondoso. Mas, voltando para Coda, a vitória de Coda também surpreendeu, já que o filme não era um dos favoritos da crítica e ele não foi nem mesmo indicado à categoria de melhor direção. A categoria, né, de melhor direção foi para Jane Campion, pelo Ataque dos Cães, que era realmente o favorito dos críticos. Vamos falar agora com o crítico de cinema Paulo Camargo. Oi, Paulo, você estava torcendo para Jane Campion nessa categoria? Isso, e só não ficaria extremamente decepcionado se o Spielberg ganhasse. Eu acho que o Spielberg, se ganhasse, teria merecido também, porque o trabalho que ele faz com essa história de reimaginar um filme tão icônico, né, para o cinema norte-americano, é de uma ousadia. Ele faz isso tão bem que, se ele vencesse, eu não ia ficar triste. Mas eu estava torcendo por ela porque é uma diretora que eu acompanho desde o primeiro filme. Eu vi todos os filmes dela. E eu acho que ela tem uma voz muito forte para falar de assuntos do universo feminino. E nesse filme, ela faz isso com a personagem da mãe, a personagem da Kirsten Dunst, que é uma mulher, de novo, como várias mulheres dos filmes dela, numa situação de ilha, de insular, de isolamento, né, e de abuso, de vários tipos de abuso que ela sofre, mas o personagem do Benedict Cumberbatch é antológico. A gente vai ver esse filme sendo discutido
durante os próximos 20, 30 anos. Eu tenho certeza que o Coda, daqui uns 3, 4 anos, vai estar passando na sessão da tarde. E vai ser lembrado porque é aquele filme sobre os surdos, não como aquele grande filme. E o Ataque dos Cães, sim, é aquele filme que é um exercício cinematográfico. E muito disso começa no roteiro, né? Na forma como você constrói a narrativa. E quantas atuações, Carol? Só recapitulando pro pessoal aí de casa, tivemos Will Smith por King Richard e Jessica Chastain por Os Olhos de Tammy Faye, levando as categorias principais. Ariana DeBose venceu melhor atriz coadjuvante por Amor Sublime Amor e Troy Kotsur se consagrou como o primeiro ator surdo a levar a estatueta para casa, por No Ritmo do Coração. Olha, Paula, sobre as atuações, da questão do Will Smith, eu achei que a atuação dele em King Richard tá impecável, mas ele não era meu favorito nessa categoria. Eu tava fortemente torcendo pro Andrew Garfield pelo filme Tic Tic Boom. Eu acho que ele merecia, já que ele realmente incorpora o Jonathan Larson, que é sobre quem o filme é sobre. Mas eu acho que o Will Smith, ele tem uma atuação legal, assim, não é a melhor da carreira dele, mas é muito parecido com o que a gente já viu com o Leonardo DiCaprio em 2016, né, que ele acabou levando o Oscar por um filme, que foi O Regresso, que não foi bem o melhor filme da carreira dele, né, foi mais um Oscar para consagrar tudo que ele representou, né, para a cinematografia. É um pouco triste isso, porque a categoria de melhor ator era uma das mais concorridas da noite, já que você tinha também o Benedict Cumberbatch pelo filme Ataque dos Cães, e ele traz uma atuação, assim, marcante e muito impecável mesmo. E também tinha o Denzel Washington pelo filme A Tragédia de Macbeth, que também é pouco comentado, mas ainda assim muito memorável. Mas eu tô com você, Carol. Eu ainda acho que o Andrew Garfield tinha ali que ter levado esse prêmio, né? E sobre a categoria de melhor atriz, quem levou pra casa foi a Jessica Chastain. Eu, em parte, estava torcendo pra Nicole Kidman, apesar dela não ter sido a favorita dos críticos. Acho também que a Kristen Stewart traz uma performance muito interessante, né, Paula? Eu concordo. A Kristen Stewart, ela vem de um peso, né, de ter participado de uma franquia muito famosa, que foi Crepúsculo. Então tem toda essa crítica já basada sobre a atuação dela. Mas aí ela surpreendeu, né? Já é um caminho... Ela está se conduzindo para se tornar uma grande atriz dessa geração. Na categoria de melhor atriz, a gente também teve a Penélope Cruz pelo filme Mães Paralelas, que também traz uma performance que foi muito aclamada pelos críticos. Até o pessoal estava achando que ela tinha a chance de ganhar esse prêmio, mas infelizmente foi mesmo para Jessica Chastain. Quer dizer, infelizmente não, porque ela de fato mereceu esse prêmio. E sobre a categoria de melhor atriz coadjuvante, a Ariana DeBose ganhou. O que você achou, Paula? Olha, eu fiquei feliz, fiquei satisfeita. Eu ainda tenho minha ressalva com a Ariana DeBose, porque ela é uma atriz iniciante no cinema, né? Ela é uma atriz já consagrada ali na Broadway. E para um musical, se encaixa perfeitamente, porque os atores de teatro tendem a ter essa atuação mais expressiva. Agora, na cinematografia, eu quero ver se ela vai conseguir fazer um filme mesmo e se ela vai carregar os próximos filmes que ela tem aí pela frente. Eu acho que ela consegue se sustentar bem. Eu senti que a Ariana DeBose é uma atriz completa. Ela, inclusive, também é a primeira atriz abertamente queer a ter ganhado a estatueta na noite do Oscar. E ela realmente traz uma performance muito marcante. E é muito legal que ela faz o papel da Anitta no filme Amor Sublime Amor, que na década de 60 também já tinha... A personagem Anitta já tinha levado o Oscar com Rita Moreno na mesma categoria. Eu acho isso bem interessante e eu acho que a Ariana DeBose é uma atriz que a gente vai continuar vendo por muito tempo. Nessa categoria teve também a Kristen Dunst pelo filme Ataque dos Cães. O que você achou dessa performance? Olha, vou confessar, ela é minha favorita. Ela era minha favorita, né? Acabou não levando. E porque, assim, a Kristen Dunst, assim como a Kristen Stewart, ela tinha toda essa má fama, né, ali dentro, né? Ela foi muito criticada ao longo dos anos na carreira dela. Acho que o único diretor que viu ela com bons olhos ali foi a Sofia Coppola, né, que deu um destaque maior para ela. E ali ela prova para o que veio, né? Ela já é uma mulher agora mais velha e ela já tem uma maturidade, assim, de anos, né, trabalhando. E eu acho que a Kristen Dunst, né, não a Stewart, ela é fenomenal nesse filme, né? É um filme que trata sobre o alcoolismo, né? Ela é uma personagem alcoólatra, mas ela faz disso de uma maneira tão sutil, tão diferente, né? Não é como a gente está acostumado, aquela interpretação de um bêbado, assim, né? Um alcoólatra tradicional. Ela faz pelas sutilezas, eu acho. É uma atuação bem sutil. Eu acho muito interessante nesse filme que ela tem uma transformação, né? Ela vai de uma mulher extremamente feliz para uma pessoa muito infeliz, assim, e é uma forma gradual mesmo que isso vai acontecendo. É muito interessante de ver essa atuação dela.
Na categoria de melhor atriz coadjuvante, a gente também tinha a Judi Dench pelo filme Belfast. Ela faz a avó do menino Buddy, que é uma atuação muito sensível e emocionante, né? Eu também acho que o pessoal tava achando que ela tinha uma chance, assim, de levar a estatueta, né? Mas acabou não levando. Eu acho que foi mais uma indicação. É que nem quando você indica Meryl Streep, por exemplo. É mais uma indicação pelo que ela representa, né? Mas eu não sinto que teve um destaque grande dela em Belfast. E na categoria de melhor ator coadjuvante, Troy Kotsur, né, que como a Paula falou, se consagrou como o primeiro ator surdo a levar o Oscar de melhor ator coadjuvante, né, e ele traz uma performance, assim, estrondosa. Eu acho que não tinha dúvidas de que o prêmio era dele, ali com os outros concorrentes, né, tinha 2 atores de Ataque dos Cães, né. O que você achou disso, Paula? Olha, novamente uma categoria muito forte, né, mas o Troy, né, não tem o que falar. Era dele, aquele prêmio já estava com o nome dele. Mais uma vez a representatividade, você falou da Ariana, né, ser queer, agora o Troy por ser o primeiro ator surdo, né, então esse foi o Oscar talvez que fecha esse ciclo aí da representatividade. Fecha não, né, porque eu acho que é o esperado dos próximos anos, assim, cada vez mais eles começarem a premiar filmes como eles não premiavam antigamente, né, darem destaque para projetos visuais que sejam mais inclusivos, né. Com certeza, né? Essa coisa da representatividade, de trazer novas narrativas, eu acho que vai ser uma coisa muito presente nos próximos Oscars. Bom, a conversa tá boa, mas vamos agora para um rápido intervalo. Na volta a gente vem com a opinião de vocês sobre o que foi essa cerimônia e também conferir, né, a nossa reportagem especial sobre o cinema paranaense. Espere para ver. Estamos de volta com Assista o Filme especial do Oscar de 2022. E vamos finalmente falar do Tapa? Ai, Paula, chega disso! Tem razão. Mas vamos ver então o que o pessoal aí de casa e da Universidade Federal do Paraná tá achando de tudo isso. Você assistiu o Oscar desse ano? Sim. E tem algum indicado que você achou que deveria estar lá, mas não estava? Sim, a Lady Gaga. Por quê? Porque eu acho que ela atuou muito bem, apesar do filme não ser tão bom. Mas a atuação dela foi muito boa, assim. Para quem começou faz uns 5 anos numa carreira de atriz, eu acho que ela tá muito bem. Você assistiu o Oscar? Assisti. E o que você achou da cerimônia? A cerimônia em si eu achei que foi mais do mesmo, assim. Teve o escândalo ali do Will Smith que deu uma movimentada, que foi um pouco triste, porque tirou a atenção dos outros filmes. Mas é mais do mesmo. E você chegou a acompanhar um dos filmes? Eu acompanhei, Eu assisti a maioria. E qual que era teu favorito? Eu gostei bastante de Coda, então eu tava torcendo bastante pra ele. Fiquei bem feliz que ele ganhou o prêmio principal da noite. Eu assisti o Ataque dos Cães, Não Olhe Pra Cima e mais um que eu não lembro. E você gostou de algum deles, assim? Eu gostei dos 2 que eu assisti. Ataque dos Cães foi um filme, assim, que realmente você acha que era o favorito, que merecia? Eu não sei porque eu não vi os outros, assim, pra dizer. Mas eu gostei bastante, mas eu acredito que tenham filmes melhores. Você assistiu a última cerimônia do Oscar? Não inteira, mas assisti. Uns pedacinhos, né? Sim. E o que você achou do tapa do Will Smith? Eu achei... Até ontem eu achava que era tudo real, mas agora eu tô achando que talvez tenha sido forjado. Você assistiu a cerimônia do Oscar? Assisti. O que você achou? Eu achei que ela foi mais parada que o dos outros anos, se não fosse pelo momento do Will Smith. Mas eu tô achando que com o passar dos anos tá perdendo um pouco a graça, pra mim, pelo menos. Eu assisti Não Olhe Pra Cima, eu assisti uma parte de King Richards e eu assisti mais um também que eu não lembro qual é. E o que você achou do Não Olhe Pra Cima? Eu achei bem legal, eu acho que é uma crítica, assim, que eu gostei bastante de assistir o filme. Você acha que merecia estar indicada? Eu achei um bom filme, assim. Eu achei meio flopada essa edição do Oscar, então assim, quando eu vi que tava rolando treta, eu falei, epa, acho que agora eu vou começar a assistir, hein? E daí, enfim, fiquei meio assim, enviesada de início, daí depois que fui saber todo o background
de tudo que tinha rolado. Aquele lance também de roast, né, que é aquele humor americano totalmente vexativo, que você pega uma pessoa para Cristo e sai falando um monte de coisa. Enfim, acabei vendo isso e, nossa, eu achei bizarro, achei justo em certa parte, em outra parte incita violência, mas, enfim, acho que eu faria a mesma coisa, sendo bem sincera. Pra proteger quem você ama? Com toda certeza. Não precisa nem ser quem eu amo, eu acho que é só uma questão, um senso de justiça mesmo, sabe? Acho que você pega uma pessoa que já tá totalmente vulnerável e ainda começa a fazer brincadeiras que não são brincadeiras. Acho que isso também é totalmente violento com a parte da pessoa que, enfim, você tá cometendo esse tipo de ação. Muito bom, Rafa. E mais uma vez o Brasil morreu na praia. Ficamos de fora da categoria de melhor filme estrangeiro. Escolhido para representar o Brasil nessa categoria foi o filme Deserto Particular. Esse drama, que fala sobre a pluralidade do amor e das relações, foi destaque no Festival de Veneza e aplaudido de pé por 10 minutos a fio. Agora vamos conferir a reportagem especial sobre a história do cinema no Paraná até esse momento histórico para o estado. Desde os irmãos Lumière até o sul-coreano Parasita, o cinema ocupa um importante papel que ultrapassa a barreira do entretenimento. As produções nacionais também vêm ganhando espaço em festivais internacionais e rodas de conversa no bar. Mas para além do eixo Rio-São Paulo, o mercado cinematográfico paranaense vem crescendo e teve até filme cotado para o Oscar de 2022. Deserto Particular foi a escolha do Brasil para concorrer a uma vaga de filme estrangeiro na maior premiação do cinema. O filme de Ali Muritiba conta a história de um policial aposentado que, ao ver sua vida de cabeça para baixo, vai para Sobradinho, na Bahia, atrás de um amor virtual. Apesar de não ter sido indicado, o filme foi destaque no Festival de Veneza, ovacionado por 10 minutos depois de sua exibição. Eu acho que o Deserto Particular reúne várias dessas qualidades, né? Uma cinematografia, a ideia da imagética colocada no filme, muito bem desenvolvida, né? Esteticamente muito bem pensada, e eu acho que esse situar os personagens em cidades tão diferentes do Brasil, mas dar valor a ambas essas cidades é algo muito interessante, é algo que trata da multiplicidade, da diversidade brasileira nesse aspecto sem estereotipar. De volta ao túnel do tempo, o cinema no Paraná surge da fascinação estrangeira pelas belezas naturais do estado e passa por nomes grandiosos como Aníbal Requião e João Groff. A principal característica dessa primeira geração de cineastas, que vai até 1950, é a predominância de documentários, ainda forte até os dias de hoje. No Paraná, o registro que a gente tem de primeiro realizador é do Aníbal Requião, e em seguida do João Batista Groff, do Arthur Rogue e de mais alguns outros cineastas, né? O Requião ainda na primeira década do século XX começa a filmar, né? O que a gente... É sempre complicado chamar de pioneiro, assim, ou de dizer que é o primeiro, porque a história é viva, a gente pode descobrir coisas, há alguns indícios de uma ou outra filmagem feita antes do Requião, mas a que a gente tem consistência para falar é do Aníbal Requião. Frieza, introversão e simplicidade nas relações são características que associamos ao povo paranaense. E essas mesmas características estão refletidas nos filmes produzidos no estado, até os dias de hoje, segundo esse crítico de cinema. Você percebe uma certa característica que tem muito a ver com o comportamento do curitibano. Normalmente são histórias que giram em torno de personagens assim introspectivos, pessoas mais caladas, mais silenciosas, que observam mais do que falam. Em abril de 2022, a Cinemateca de Curitiba completa 47 anos de história. Um espaço de preservação da memória cinematográfica, pesquisa, documentação e formação no centro da cidade, responsável por toda uma geração de cineastas paranaenses. O complexo também exibe filmes e palestras, em uma sala com capacidade para 100 pessoas. O funcionamento é de segunda a sexta-feira. Mas é em 2019, no coração de Curitiba, que o Cine Passeio surge para restaurar os cinemas de rua no centro da cidade. O complexo cultural tem 2 salas que prestam homenagem a importantíssimos cinemas da história da capital, o Cine Hits e o Cine Luz. O espaço também recebe eventos de formação no audiovisual.
E é muito importante para uma cidade, seja ela qual for, em especial uma cidade como Curitiba, que é uma cidade que tem essa tradição, ou pelo menos tem a fama de ser uma cidade que gosta e respira cultura, tem um espaço como o Cine Passeio, que hoje é o único espaço de cinema de rua da cidade e é o único que tem uma programação diferenciada em todos os aspectos. A formação também é destaque na graduação e pós-graduação em cinema na Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. O curso tem 15 anos de história e já formou importantes cineastas, como o diretor de Muritiba e o roteirista Henrique dos Santos de Deserto Particular. Apesar de todas essas dificuldades, há um grupo de artistas aqui em Curitiba e também em outras cidades do Paraná que levam essa cultura, esse jeito paranaense de contar histórias, contam histórias que se passam aqui. Imagine se houvessem leis ou se tivéssemos um governo que estimulasse a cultura. Imagine o que é que não sairia, o que é que não seria feito. Durante o mês de abril, a Cinemateca vai exibir uma programação muito especial e no dia 23 você pode conferir gratuitamente a 3 documentários. A programação completa está disponível no QR Code aqui no canto da tela. E vamos para mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos receber o apaixonado pelo cinema Victor Finkler. Não saia daí! Estamos de volta com a edição especial de Assista um Filme, veredito do Oscar de 2022. Aqui no estúdio com a gente está o Victor Finkler, que faz mestrado em publicidade na UFPR. Victor, teve algum indicado esse ano que te tirou do sério, que você acha que não deveria estar ali de jeito nenhum? Olha, para mim o grande problema no Oscar foi a inovação em geral, de não ter tanto uma inovação técnica ou de conteúdo, mas principalmente algumas indicações como Don't Look Up e Nightmare Alley, que foram 2 filmes que eu achei bem abaixo do nível do Oscar. Não que seja um nível exatamente estupendo, mas foram 2 produções que me decepcionaram bastante. Sim. E qual que foi seu favorito, assim, da noite? De longe, Drive My Car. De longe foi o filme que mais mexeu comigo por todos os aspectos de roteiro, de produção, de atuação e uma criatividade de direção muito grande. Foi de longe meu favorito. Mas você falou do Drive My Car, você chegou a ver outros filmes estrangeiros, assim? Você acha que ele era realmente melhor para estar ali? Com certeza, eu vi as outras produções estrangeiras. A categoria de filmes estrangeiros é assim, uma categoria bem legal, por dar a oportunidade, né, de produções fora do circuito hollywoodiano aparecerem e ganhar uma visibilidade interessante. Porém, o Drive My Car foi uma obra que conseguiu se conduzir em 3 horas, do começo ao fim, de uma maneira muito poética e que soube apresentar todos os seus conteúdos, todos os seus discursos e amarrar eles ao longo de 3 horas sem cansar, o que é uma tarefa muito difícil, é um filme muito longo. Sim. Mas as produções em geral estrangeiras, geralmente a categoria de filme estrangeiro, ou filme internacional, né, como eles chamam agora, geralmente é uma categoria mais interessante do que a categoria de melhor filme em geral. Chega a ser mais interessante, porque foge, né, do que se espera, né, dos americanos ali. O Drive My Car eu gostei, não sei, a Carol acho que tem uma opinião mais... Eu gostei do filme, eu acho que 3 horas realmente foi muito para um filme, acho que dava para ter dado uma resumida, assim, tirar uns 40 minutos. Você não gosta de Senhor dos Anéis? Eu gosto, mas aí é um filme... É que o Drive My Car é um filme muito contemplativo, né, um filme bem parado. Eu acho que Senhor dos Anéis, no caso, como é um filme com muita ação, né, acaba que te prende um pouco mais. Você falou da questão dos filmes estrangeiros, o que eu tinha gostado mesmo e que eu fiquei até mesmo indignada de não ter sido indicado a melhor filme foi A Pior Pessoa do Mundo, o filme norueguês, né? O que você achou desse filme? Eu gostei dele, eu tava conversando com um amigo meu, ele definiu como o coming of age do late millennials, né? Então, você tem essa questão de alguém tentando se descobrir, se encontrar na vida, tentando descobrir quem ela é, o que ela gosta, tendo os conflitos em questão de
relacionamentos, e sendo uma pessoa ali já mais perto da casa dos 30, né, do que necessariamente dos 17 aos 20, que são geralmente os coming of age. Então, foi um filme com um roteiro bem legal, bem criativo, e eu também achei estranho ele não estar tão falado, porque, querendo ou não, ele tem um formato que parece mais acessível para o cinema norte-americano, para o público ocidental, por assim dizer, né? Ele tem uma linguagem mais fácil, assim, que a galera já está mais habituada. O que você falou do Drive My Car, por exemplo, é muito interessante, que isso é muito próprio do cinema asiático, ainda mais cinema japonês, essa questão da contemplação. Então, ele é um filme longo que fala sobre muitas coisas sem necessariamente falar sobre elas. Então, são muitas cenas longas, diálogos em que eles estão falando sobre outras coisas, mas você sabe que no final eles estão falando sobre um acontecimento específico, mas eles nunca mencionam aquilo. É muito conteúdo, muitas mensagens, muitos conflitos, e ele conduz isso de uma maneira muito contemplativa, como você disse, né? Muito, para muitas pessoas pode ser meio parado, mas é simplesmente o jeito do cinema japonês de focar em você avaliar uma cena, você avaliar um diálogo, avaliar uma interação, e aquilo está dizendo muito mais do que necessariamente eles querem deixar transparecer, né? Isso é muito da cultura e do cinema japonês em si. Ele é um filme que é dos sentimentos não ditos, né? É muito dito no silêncio, tem grandes momentos de passeio de carro, né? Como o próprio título fala. Mas ele é um filme bonito, assim. Eu achei muito interessante todos os pontos que ele toca, assim. Eu achei bem legal e me surpreendeu muito ele não ter levado o melhor roteiro original, né? E é legal isso dele ser... Ele é uma adaptação de um conto japonês. E falam que é um conto super curtinho, e o filme tem 3 horas, né? Mas é bem interessante. O que você achou da categoria de melhor roteiro, assim? De melhor roteiro, melhor roteiro original, eu achei uma categoria fraca esse ano, em comparação com outros anos, assim. O próprio A Pior Pessoa do Mundo, né? Eu acho que pela construção dele, ele podia ser um candidato mais forte, podia ter vindo com algo... mais interessante, mas a categoria em geral não me motivou muito esse ano. E eu, como alguém que trabalha com roteiro, que estuda roteiro, fiquei decepcionado um pouco, mas a categoria de roteiro adaptado eu achei ela mais de um nível maior, de uma competitividade bem maior, assim. A gente teve o Duna, né, que é uma adaptação que dividiu muitas opiniões e tudo mais, mas ainda assim é um filme com uma força, principalmente técnica, muito grande. Ainda que eu acho que o roteiro não é o principal foco dele. Você tem o The Power of the Dog, que veio com uma força muito grande pro Oscar, favorito a muitas categorias, mas é o clássico filme de muitas indicações e que às vezes pega 1 ou 2 só no máximo. Mas o Drive My Car realmente nessa categoria eu também consideraria um roteiro adaptado muito forte. Principalmente como você falou, é um conto curto e eles expandem para um universo e como você falou, dos sentimentos não ditos. Então, ele trabalha isso muito bem, porque o livro, o conto, a mídia escrita, ela é justamente sobre você contar, você tem que narrar, você não pode ocultar tantas coisas do leitor. E o filme consegue fazer isso, porque ele tem todas as suas técnicas, tem todas as suas linguagens que permitem com que você conte coisas sem mostrar, você conte coisas sem falar sobre aquilo. Por exemplo, a cena do carro em que o personagem principal e o outro rapaz, o ator, estão conversando. É um diálogo de quase 10 minutos, só entre os dois, e eles conversam sobre várias coisas e você visualiza sobre o que eles estão falando, você visualiza as cenas que eles estão descrevendo, mas em nenhum momento aquilo é mostrado, mas você é tão contemplativo que você sente que você está conversando ali, você sente que você está vendo essa conversa ali ao vivo, e você sente que você está enxergando, está imaginando o que eles estão imaginando. Isso foi um poder muito grande para mim, mas as categorias, como eu falei, em geral, o roteiro original eu achei abaixo, eu achei pro que normalmente é, mas a força foi da categoria do roteiro adaptado, assim, foi bem mais interessante. Eu sou uma grande defensora de Duna, porque eu acho que, assim, todos os prêmios mereceu, e o roteiro de Duna, ele pega, apesar de não ser o foco do filme, ele pega uma coisa muito difícil, que você adaptar um livro, que é considerado um dos livros mais importantes da ficção científica, mas também um livro muito denso, né? Todo mundo que pega para ler Duna pela primeira vez sem ter noção da história, se bate ali um pouco, né? Porque é um livro muito introdutório, é um livro com muita informação, e pensando que eles estão vendo Duna como uma série, né? Uma série de filmes que vão surgir por aí,
é muito, muito difícil você fazer um primeiro filme que apresente aquele universo tão complexo e ainda por cima, né, tenha um ritmo bom e consiga te deixar motivado, né, para ver os próximos filmes, né? Então, eu amo Duna, mas o Drive My Car eu acho que entra muito naquilo que o americano ele não tá preparado ainda para ver filme legendado, né, gente? Vamos combinar. Mas, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente vai precisar encerrar esse programa, né? Até o pessoal do Disque MTV tá enchendo o saco aqui, vai reclamar quando chegar a hora deles. E foi uma honra te receber aqui, Vitor. Muito obrigada por aceitar esse convite, né? Eu que agradeço. O Vitor, inclusive, está fazendo, né, o mestrado aqui na publicidade, né, com os filmes de ficção científica, né? Isso, representação dos meios de comunicação na ficção científica e tá sendo uma experiência bem bacana, bem legal. Experiência que tá começando, mas acho que vai dar bastante frutos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Assista um bom filme, nos siga nas redes sociais que vão estar linkadas aqui no canto. E é isso. Boa noite aí pra todo mundo. Boa noite, pessoal.